montar. O problema, filmar até a gente filma, mas montar não tem um programa no meu computador. Eu preciso comprar, enfim, aí ficou toda uma confusão. E aí, como terceiro conteúdo, né, para a gente poder finalizar a parte de microbiologia, mais alguns vídeos que eu vou adicionar da parte prática, vou fazer uma listagem, vou colocar os 3 exercícios de vírus e alguns vídeos que representariam as atividades práticas, de coisas que já estão prontas, para a gente poder fazer uma amarração e fechamento da disciplina. E agora, o terceiro vídeo vai ser essa parte sobre transmissão. Todo mundo está conseguindo ver o vídeo, né? Eu vou projetar aqui. Se tiver algum problema, vocês me interrompam. Deixa eu só colocar a parte aqui do lado. A virologia, né, a gente sabe que é um grupo de organismos, né, que fazem terceiro grupo de organismos importantes, que tem tanto, principalmente quando se fala de virologia, nesse momento de pandemia, é um assunto super hiper atual. E quando eu falo de virologia, geralmente para os alunos da agronomia, a minha ênfase, até mesmo a minha formação, é de uma virologia direcionada a um vírus de plantas, até mesmo que eu estudei muito pouco vírus de animais. Mas a questão de característica geral, mecanismos, replicação, a caracterização genômica, alguns aspectos que envolvem características gerais e importância dos vírus, isso não tem diferença entre animal e planta. E quando a gente fala de vírus de plantas, é extremamente importante vocês considerarem o processo de evolução. Os vírus, eles são muito especializados aos seus hospedeiros. Então, geralmente, os grupos virais que infectam animais, como a gente tem o coronavírus, eles têm mecanismos de transmissão muito particulares e que são definidos, isso geneticamente. O seu genoma já está definido, a forma como ele entra no hospedeiro, como ele infecta, como ele se multiplica. E eles, normalmente, ele tem um direcionamento e um olhar da sua infecção para um único tipo de grupo de hospedeiros. Os vírus que são de plantas, de maneira alguma, eles vão infectar animais. Isso é uma boa notícia, se você parar para pensar, senão você ia comer uma alface, ia comer um alho, ia comer vários vegetais e ia ser infectado com vírus. Então, não pode, né? Então, tem muitas plantas que a gente se alimenta no nosso cotidiano, que são infectadas por vírus, mas só que sementes que são infectadas por vírus, mas só que eles não transmitem nenhum problema, nem causam nenhum problema para os animais, por causa dessa especificidade que existe. Eles são parasitas obrigatórios, e parasitas obrigatórios, eles têm essa característica de serem específicos ao seu hospedeiro, ao gênero, à espécie. Então, o vírus vai infectar, um vírus que é de um hospedeiro a um animal, vai infectar somente aquele animal ou gêneros de indivíduos daquele animal pertencentes, parentes entre si. E da mesma forma com plantas, você vai encontrar viroses que são específicas de solanáceas, viroses que são específicas de fabáceas. Beleza. Então essa é a minha introdução, né? Basicamente eu aprofundei muito, falei sobre características gerais, sobre formas de transmissão em animal e planta, falei sobre morfologia da partícula, nos vídeos que já estão lá no grupo, falei sobre a importância que tem, né, da virologia. E quando a gente fala de vírus, ao contrário dos vírus que são transmitidos para animais, né, nós humanos somos animais, em que as mucosas, em que as vias sexuais, né, elas são grandes portas de entrada para esses organismos, eles penetram através disso, né? Então, a água, a saliva, ele vai entrar através da minha mucosa, que é essa pele que tem dentro da minha boca, que é essa mucosa das regiões sexuais, a mucosa das regiões anais, né? O vírus do HIV, transmitido por sexos desprotegidos, né? E aí ele penetra, né, através ou dessas mucosas, ou desses ferimentos, e até mesmo, às vezes, às vezes as pessoas não conseguem, falando de virologia animal, né, humana, até mesmo do leite materno pode transmitir algumas viroses, a água contaminada, uma água
pode ter algumas partículas virais. E agora, com essa história de coronavírus, eu falar que eu emito vapor d'água, e esse vapor d'água tem microgotículas que podem aprisionar partículas, vírions, em que eles poderão ser depositados no corpo de vocês, e vocês serem infectados. Por isso que a gente agora usa máscara, para que eu não emita, não jogue para o ambiente essas microgotículas contendo essas partículas virais. Então, o mecanismo de transmissão é esse, né? Você tem, acho que a dengue, se eu não me engano, é uma doença transmitida por vírus também, só que a transmissão é um mosquito. Então, tem muito poucas doenças em animais transmitidas por vetores, né? Porque em animais eles têm outras vias de penetração muito mais facilitadas, essas que eu acabei de citar. Para plantas, que é basicamente o tema dessa aula que eu vou falar para vocês vão encontrar sempre um veículo, um organismo, um agente, ou um inseto, ou um aracnídeo, ou um grupo de um indivíduo que vai servir de ponte para que o vírus chegue ao seu hospedeiro-alvo, que esse hospedeiro-alvo, nesse caso, é uma planta. Então, nessa terceira aula, que eu falo sobre transmissão de vírus de plantas, a gente vai falar sobre esse vírus que vai usar como mecanismo pulgões, cochonilhas, ácaros, lagartas, fungos, vários agentes para levarem a partícula viral, né? A cigarrinha, né? Lembra da cigarrinha do milho? Então, a cigarrinha, ela transmite 2 procariotos que causam um enfesamento pálido e um enfesamento vermelho, e a mesma cigarrinha transmite um mosqueado, né? Acho que é mosqueado o nome da doença, mas é uma doença viral transmitida por essa cigarrinha que fica no miolo, né, do milho. Esses dias eu vi uma reportagem que o Ministério da Agricultura vai começar a fazer monitoramento, né, dessa cigarrinha do milho, por causa dessa história do grande plantio, grandes áreas de plantio de safrinha. E quando você planta safrinha, é um grande pico de população, né, de cigarrinha, e que isso daqui a um momento, você vai tornar a produção de milho meio que insustentável, porque ela sempre vai ter uma grande população, alimento, né, você vai ter a planta que vai servir de alimento para a cigarrinha, e que logo vai transmitir esses 2 procariotos e esse vírus, destruindo o sistema de produção de milho no Brasil, né? Então, se você não conseguir uma estratégia de mitigação, né, de redução dos surtos dos enfesamentos, da virose, né, do mosqueado do milho, transmitido por cigarrinha, você vai ter um problema muito grande para a cultura, assim como a gente tem um problema com a mosca branca, que fica saltando, né, de diferentes hospedeiros, né, da soja, feijão, das hortaliças que a gente tem. Então, sempre tem uma população muito grande. E o surto são justamente os meses de safrinha, meses de janeiro, fevereiro, março, né? Geralmente você incorpora as culturas. Então, existem alguns testes que são feitos para a identificação de vírus que a gente chama de testes biológicos. Eles são baseados em sintomas, onde você inocula esse vírus em vários tipos de gamas de hospedeiros diferentes, em que você faz o teste da transmissão. Então, existe artificialmente, ou seja, no laboratório, você pode testar mecanicamente, colocando o vírus, homem, em contato com a planta, esfregando, né, eu posso moer uma planta doente, e esse caldo dessa planta doente inocular numa planta sadia. Diferentes plantas, um exemplo, fumam, um exemplo, Nicandra physaloides, né? Ou posso usar um método de transmissão usando gaiolas fechadas, usando mosca branca, usando afídeos virulíferos, afídeos que contêm a partícula viral, que são capazes de transmitir o vírus, que eu vou deixar em contato com uma planta sadia e verificar se existe ou não essa transmissão. Alguns vírus, eles não permitem transmissão mecânica, e aí eu tenho que utilizar transmissão usando inseto vetor, usando planta que contém a mosca branca virulífera para transmitir de uma planta doente para uma planta sadia. E isso funciona da mesma forma da cigarrinha que eu falei para vocês, né?
do milho e de outras culturas. Eu sempre tenho que fazer na hora esse extrato vegetal, eu não posso fazer e guardar na geladeira. Eu pego uma planta doente, macero na hora, junto com um tampão, e inoculo na planta para fazer esse teste biológico. E aí eu analiso, né, a questão se a planta, se ela desenvolve proteção cruzada ou não, né, se ocorre isso, inoculando na sua hospedeira de origem e inoculando na gama, nos vários hospedeiros que a gente tem para a realização dos testes biológicos de virologia. E aí eu posso avaliar, no momento dessa inoculação, características físico-químicas da inoculação na minha gama de hospedeiros ou na hospedeira de origem. Na soja, se eu encontrei uma virose em soja. Avaliar o tipo e o número de moléculas de ácidos nucleicos, usando testes moleculares. Avaliando coeficientes de sedimentação, avaliando o tamanho, a forma dessas partículas. Aqui, o tamanho e forma de partículas, eu observo pela microscopia eletrônica de transmissão. E através de testes sorológicos, que eu já tinha até mencionado no início, que é através do ELISA. Então, aqui uma planta, isso aqui é um sintoma que a gente chama de mosaico, né? Mosaicos seria mosaico, mosqueado, bolhosidade, são deformações, sintomas plásticos provocados por esse parasita obrigatório, por esse vírus. Então, você vai encontrar, às vezes, nuances de áreas verdes versus áreas claras. Então, se tem uma área verde clara com uma área mais escura, o que está acontecendo? O vírus está afetando intrinsecamente a produção de clorofila. E aí, por isso que você vai ter algumas situações, igual aqui, o leiteiro, você tem um sintoma clássico de mosaico, o amarelo, né, bem forte. Então, mosaico sempre são áreas de tecido amarelo versus verde, ou verde claro com verde escuro, como a gente tem esse caso, e sintomas de bolhosidade na planta. Tá? Então, normalmente, você olhar para uma planta, o máximo que você consegue fazer, isso aqui é uma planta de fumo, que é uma planta utilizada para indexação. Aqui você tem uma folha de abóbora, então existe um vírus chamado vírus do prateamento da folha da abóbora, e ela fica realmente muito prateada. Ó. Então, esse é um sintoma do vírus, que já não é um mosaico, mas a planta ainda continua viva. Aqui eu tenho um outro sintoma de vírus numa planta daninha, que é o leiteiro, vocês devem conhecer, Euphorbia heterófila, né, uma euforbiácea. E aqui o vira-cabeça, né, o vírus do enrolamento, não é vírus do enrolamento, acho que é o vira-cabeça, que dá em tomate, batata, em que você, na verdade, eu estou falando, né, o nome comum da doença, né, dessas doenças, né, vírus do prateamento da folha da abóbora. É uma tradução do nome científico, nome científico da espécie, que é em inglês. Né? Vira-cabeça do tomateiro, vira-cabeça da batata, é um nome comum, uma tradução, né? Em que eu já tenho associado a batata, a abóbora. Né? Aqui, no caso, foi uma inoculação numa planta indexadora. Eu olhar a planta e identificar, como acontece com fungos, baseado, como acontece com nematóides, baseando em morfologia, no microscópio, isso não acontece para vírus. Então, ele tem, por isso que eu coloquei aqui essa anotação, que existe um pequeno valor diagnóstico. O máximo que você pode dizer, se a planta tiver uma deformação no seu tecido, e essa deformação for sistêmica, né, for espalhada por toda a planta, isso seria um sintoma de uma doença viral. Mas a planta está com o vírus, mas fazer inferência sobre a espécie, principalmente algumas culturas muito domesticadas, em que você tem 8, 9, 10, 15 possíveis espécies de vírus que afetam essas culturas, então identificar é quase como um chute. Então, aí vocês poderiam me perguntar, mas professor, então eu olhando para a planta não posso identificar qual espécie de vírus? Não pode. E como que você faz para fazer? Para identificá-la? Aí você precisa ou de um teste sorológico com marcadores, ou testes moleculares, enfim, para você ter uma inferência maior a respeito do agente causal. Então, esses são sintomas de doenças virais, e aqui algumas fotografias de microscopia eletrônica de transmissão, em que você tem uma morfologia de um vírus alongado, aqui um vírus icosaédrico, aqui um vírus de formato baciliforme, nessa ilustração.
Aqui, um vírion que ao invés dele ser alongado, né, ele é flexuoso, então significa que ele é flexível, né? Ele é alongado, filamentoso, e ele é flexuoso. E nesse caso aqui tem duas bolinhas, se vocês repararem. Então ele tem bipartido, então o DNA dele fica dividido nessa, né, aqui é icosaédrico, então aqui você tem, ele é bipartido de formato icosaédrico. Isso aqui, quando você observa, você já sabe que trata-se, né, de um begomovírus, né, de um vírus que tem, um geminivírus, desculpe, geminivírus que tem as partículas geminadas, né, isso dá o nome ao gênero do vírus. Então aqui, ó, Potato Leaf Roll Virus. Então agora vamos falar como que a gente identifica esse vírus. O nome dos vírus, ele é dado, ao contrário dos outros micro-organismos, ele é dado por um polinômio. Poli quer dizer vários nomes. Então sempre termina com a palavra vírus, e depois ele inicia com o nome do hospedeiro, e depois o nome dos sintomas em inglês. Sempre escrito em inglês. Então, Potato Leaf Roll Virus. Então, no passado, tem muitas literaturas em que você tem uma tradução para o português. Hoje em dia não se recomenda mais traduzir para o português o nome científico da espécie do vírus. Então, aqui, mas se eu fosse traduzir, seria vírus do enrolamento da folha da batata. E a folha da batata, se você reparar, está bem enrolada, certo? Então, esse seria o nome científico. Então, toda vez, como é um nome muito grande, às vezes com 3 nomes, às vezes com 4 nomes, sempre escrito em inglês, fica uma palavra muito grande, então você tem uma representação por uma sigla. E essa sigla a gente chama de acronímia. Acronímia que leva, né, em consideração as iniciais, né? Então, a P, L e V. Então, sempre vai ser PLV, CMV, né, Cucumbia mosaicaris, e assim todas as espécies de vírus você vai ser representada por uma sigla. Então você se refere num texto, inicialmente na primeira frase pelo nome científico completo, que é escrito em inglês, e aí você pode colocar entre aspas, né, palavras em inglês, entre aspas, palavras em latim e em itálico, né, in vitro, et al, né, et al é uma palavra em latim, coloca em itálico. E o PLV seria uma acronímia, é uma representação do nome científico desse vírus. Então, aqui um sintoma, né, de um outro vírus, o Tomato Mosaic Virus. Aqui você vê áreas internervais amarelecidas, um mosaico, e aí a gente tem o TO de tomato, M de mosaico e virus, V de virus, né? Então, você tem sintomas na folha, esse seria o sintoma na planta, e aqui alguns anéis nos frutos decorrentes desse vírus. Então, no caso do tomate, no caso da batata, alguns tipos de sintomas, algumas viroses que sempre ocorrem naquelas culturas, às vezes eles são tão frequentes que você faz uma inferência a partir de um sintoma clássico e você não faz uma análise mais complexa, mais molecular, mais utilizando métodos moleculares, sorológicos para poder identificar, né? Então, nesse caso aqui, você sabe que existe um vírus que causa enrolamento da folha. Você viu uma única planta em reboleira na população que tem folha enrolada, então você pressupõe que essa planta está infectada, né, por Potato Leaf Roll Virus. Tá? Olha que interessante esse aqui. Esse aqui é muito comum, vai nessas lojas de esses verdurões, tomate com essas lesões concêntricas. Isso aqui é um vírus, ó, ele pode provocar também uma necrose do fruto, que é o Tomato Spotted Wilt Virus, né? Então, vírus da mancha em tomate, né? Então, ele provoca murcha na planta e ele provoca murcha e mancha em tomate. Então, aqui, essas pequenas necroses nas regiões internervais. E olha, essas bolinhas concêntricas aqui são típicas desse tipo de vírus, que aí seria o TOSWV. TSWV, desculpa. Nesse caso, o nome científico dele fica TSWV. E esse vírus, né, essa espécie de vírus, que ele é representado por esse nome em inglês, é transmitido por tretes. Muito famoso.
Então, eu falei para vocês sobre sintomas, falei sobre sinais, então existem alguns testes para transmissão, que é a inoculação mecânica, que eu já comentei, inoculação por vetores, que eu também já comentei, só não comentei a inoculação por enxertia. Por plantas indicadoras ou mecânica, né, você pode usar essas plantas para inocular, usa insetos vetores também, para observação de sintomas típicos. O que eu quero dizer? Então, eu encontrei tomate com esse sintoma, eu posso pegar essa folhinha, esse folíolo, macerar e inocular numa série, num conjunto de plantas. Geralmente, os laboratórios que trabalham com vírus, eles têm 10, 15, eles conservam sempre em vasos plantas indicadoras, em que você inocula. Fumo é um exemplo de uma planta indicadora. E aí, cada espécie de vírus existe alguns sintomas típicos em que você descreve. Se ele reproduzir esses sintomas típicos, o TSWV em fumo, então, ou seja, um vírus que era de tomate, que infecta tomate, e ele reproduzir um sintoma típico em fumo, que é uma planta indicadora, eu vou pressupor que seja TSWV, a minha amostra inicial que eu encontrei no campo, na lavoura. Então, a identificação é relativa ao grupo ou gênero do vírus, você não consegue fazer inferências a partir da espécie, né? Ele é utilizado como um apoio para o diagnóstico, e eles são muito demorados e imprecisos. Você inocula e espera um tempo para observação dos sintomas dessas plantas indicadoras. Então, quem são essas plantas indicadoras clássicas? Então, a gente faz uma coleção, né? Você tem que ter uma casa de vegetação, você tem Chenopodium amaranticolum, Chenopodium quinoa, Chenopodium murale, Cajanus cajão, é uma planta, um adubo verde, né? Eu estava dando aula de adubação verde hoje de manhã para os alunos do TEC. Cucumis sativus, pepino, Datura metel, no meu Instagram, se vocês repararem, tem lá, Datura metel. Saia roxa, ela também é uma planta indicadora. É uma solanácea. Eu tirei uma foto dela e coloquei, acho que é a terceira foto no Instagram agora. Datura stramonium, um outro grupo de plantas que pode servir como indicadora. Soja, glicine, hibiscus esculentus, Hipomea setosa, Lycopodium esculento, né? Tomate, agora mudou o nome, né? Solanum lycopodium, Macroptilum latiroides, Medicago sativa, né? Uma planta também cultivada, né? E usada para adubação verde. Fumo, aqui as várias espécies de fumo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espécies diferentes de fumos usados como planta indicadora em vírus. Petúnia, feijão, fisales, existem muitas outras, aqui várias leguminosas, em que você vai inocular e observar sintomas e observar se existe infecção latente ou não. Às vezes você inocula e você não expressa, ou quanto tempo demora para expressar ou às vezes a planta não expressa sintomas, né? Ou ele infecta, ele desenvolve sintomas no local que você inoculou, ou ele se espalha por toda a planta, né? Então, são parâmetros que você analisa nessas plantas de qualquer virose que você encontra no campo, que é usando essa técnica de plantas indicadoras. Então, a inoculação mecânica, ela envolve a maceração do tecido infectado e você mistura numa solução tampão. A solução tampão é para evitar, você coloca uma luva para evitar com que endonucleases presentes na mão, elas não degradem a partícula viral, então para proteger esse contato, e aí você coloca a solução tampão para proteger o pH, porque você vai, na verdade, extrair o vírus, ele pode estar dentro do núcleo, dentro do vacúolo subcelular, pode estar no cloroplasto, então você macera para extravasar a partícula viral de dentro da célula da planta. E aí e no momento que você provoca ferimento, se abre essa planta, existem alguns inibidores que poderiam atuar destruindo, né, a partícula viral. Então, a solução tampão, uma inoculação mecânica, ele tem essa função. E aí, na folha, você despeja um abrasivo, que pode ser utilizado à base selite, que a gente chama, ou limalha de ferro, é um outro tipo de abrasivo. O que é um abrasivo? É algo que vai produzir microporos
microferimentos nessas plantas indicadoras, ou até mesmo na própria planta que você encontrou inicialmente, né? Por exemplo, se você encontrou em soja, se você inoculou em soja, isso se chama teste de patogenicidade. Agora, se você encontrou em soja um sintoma de uma doença viral, que você quer descobrir através de um teste biológico, é disso que a gente está falando, a inoculação mecânica para um teste biológico. Aí você vai passar por essa série que eu acabei de dizer de plantas indicadoras, que a gente chama esse processo de indexação, e observar se ele fica latente, sem sintoma, se ele provoca sintoma local, né, ou sintoma sistêmico através do método de inoculação mecânica. E nessa inoculação mecânica, Marcelo, pega para mim o carborungo, por favor. Não, se puder. Marcelo, carborungo, pega para mim. E aí, vocês podem ter esse carborungo, selite, limalha de ferro, talco, joga na folha da planta que você está colocando e com o dedo com uma luva, é claro, você vai passar sobre a superfície da folha que você vai inocular, numa folha de uma planta sadia, e vai provocar esses microferimentos para você passar essa suspensão, né? Então, você só usa o abrasivo para perfurar a folha só para inoculação mecânica, que é o que a gente está falando aqui. E aqui é um exemplo, ó. Tá difícil de vocês enxergarem, mas é como se fosse, já viram uma textura de um grafite? Só que esse não é grafite, tá? O nome dele é carborungo, ele é bem rígido, e eu jogo na folha, faço um ferimento, depois eu jogo, inoculo a planta com a suspensão, macerado de suspensão contendo o tampão, lavo a folha, lembrando que esse tampão, se eu deixar na folha, ele vai matar a planta. Então, no fumo, eu vou fazer o ferimento, colocar a suspensão, contendo a suspensão da planta fonte, contendo o vírus macerado em solução tampão, e depois eu lavo com água, PAP 7, para tirar esse resíduo de água, porque senão o tampão vai queimar a planta. Então, a aplicação na superfície das folhas pode ser com cotonete, pode ser com a mão ou com as luvas, e usar sempre plantas jovens, que são mais suscetíveis. Então, isso seria feito em qualquer uma das folhas dessas plantas. Quanto mais jovem, mais fácil de dar certo a inoculação mecânica. Então, aqui você tem uma planta doente. Eu coletei algumas folhas de planta doente, coloquei num cadinho, botei o tampão, peguei o pistilo, macerei essa folha, formou um esfregaço. Eu filtrei isso dentro de um becker. E aí eu venho aqui, ó, com a ponta do dedo, ou com pincel, ou com cotonete, eu posso pulverizar, eu pego e coloco o abrasivo em cima das folhas, passo o dedo para ferir, né, com o abrasivo, depois eu adiciono essa suspensão aqui nessa folha, ó, lavando com água, e deixo depois ele agir, né, à medida que vai passando o tempo, o sintoma pode provocar, você inocula numa folha do bacheiro, ele pode ocorrer a transmissão sistêmica para toda a planta, ou provocar o sintoma local naquela mesma planta, ou não ter nenhum tipo de sintoma, se for um sintoma abiótico, um sintoma nutricional, por exemplo. Né? Os sintomas de falta de nutrientes normalmente se confundem com doenças virais. Então, por exemplo, eu tenho TMV, eu encontrei TMV, Tomato Mosaic Virus. Eu peguei e inoculo em Chenopodium quinoa, que seria a minha planta indicadora. E aí o que vai acontecer? Vocês vão ter sintomas de lesões locais, né, de Chenopodium quinoa. Essa é a característica que você vai observar. É um teste qualitativo? Sim. Por isso que você tem algumas restrições com relação ao seu uso. É mais para você observar se ocorre ou não essa transmissibilidade. Quando se iniciou o estudo de virologia, iniciou virologia com vírus de planta, em que eles pegavam um fluido vírido e inoculavam numa determinada planta, e aí observavam essa transmissibilidade, essa repetição dos sintomas em outras plantas que eles inoculavam desse fluido contendo a partícula viral. Se eu inocular em Nicotiana tabaco, cultivar Samsung, vocês vão ter lesões locais também, aqui, lesões locais quando eu inoculo em feijão, e aqui em Vigna sinensis, vocês não vão encontrar sintomas, ela não vai ser infectada pelo TMV.
Então, esse é o padrão de indexação para identificação dessa espécie de vírus. O Cucumber mosaic varius, né, o CMV, se não me engano, é o que causa o vírus do prateamento da folha, né, da abóbora. Ele também provoca sintomas locais em Chenopodium. Ele é assintomático ou provoca lesões cloróticas e necróticas ou um mosaico sistêmico nessa cultivar de fumo. Em feijão, sintomas locais. Em vigna, também sintomas locais. E assim por diante, você tem padrões da caracterização desses sintomas nas plantas a partir do momento que você inocula nas plantas identificadoras. Tá? Então, aqui é o carborundum utilizado para inoculação mecânica. Lembrem, ele é parecido com pó de grafite, mas só que ele é muito mais rígido que o pó de grafite. Então, aqui o processo de inoculação na planta, a mucilagem, pegou uma folha doente, contendo tampão. Lembrando que esse tampão, ele queima essa folha, eu preciso depois lavar essa planta. Então, eu estou colocando com o próprio almofariz, né, pistilo, desculpe, o pistilo sobre a superfície da folha e depois eu preciso lavar. Aqui, um terceiro método, né, que é o método de enxertia, em que você inocula na planta com fragmento doente, né? Você tem uma planta doente, um cavaleiro e um cavalo, onde um desses componentes vão estar infectados pelo patógeno. E eu posso usar a garfagem, né? Por exemplo, num programa de certificação de mudas para Vitis leaf roll, vários, leaf roll, mesmo nome, é vírus no enrolamento da folha da uva. Então, você usa essa garfagem, você tira esse fragmento e inocula, pega um fragmento de uma planta que vamos imaginar que chegou mudas vindas da Itália. Eu quero saber se essas mudas contêm esse Vitis leaf roll vários, né? O VLV, né? E aí eu vou pegar, fazer uma garfagem, uma lasca e colocar no tecido dessa planta. E aí, se nascer um broto nesse tecido, no momento que você fez essas técnicas de propagação assexual, e expressar sintomas, né, de viroses nesse local, de uma planta sadia, né, aí você vai perceber se há ou não essa transmissão. Aqui é o caso de enxertia de manga, e aqui o caso de uva. Aqui os tipos de enxertia utilizadas para inoculação de vírus, né? Então, as variações, vocês vão ver isso em fruticultura, garfagens, então, as múltiplas formas de você transferir um fragmento de um tecido de uma planta para outra, em que você, né, é um processo de reprodução assexual, onde vocês vão ter duas plantas que vão geneticamente diferentes, mas que vão compartilhar a mesma estrutura, né, de caule, raiz, folha, né? Então, algumas têm um sistema radicular de um tipo e depois a parte aérea pode representar uma genética diferente da planta, né, do cavaleiro, né, para inoculação. E sempre lembrando que um dos indivíduos, o fragmento de inserção, ele pode estar, que é o candidato, que você está com a suspeita de ser uma doença viral, tá? Então, não esqueçam. Então, existem as formas de você testar se existe uma doença viral ou não, são ou inoculação mecânica, ou através do processo de enxertia, ou através de insetos vetores, sistemas envolvendo gaiolas. Eu acho que eu devo ter ilustrações a respeito dessa terceira forma. Aqui, o processo de transmissão em plantas daninhas, né, a questão de número de plantas que foram sintomáticas pela inoculação de um begomovírus em plantas daninhas, né? Então, o picão preto, né, com 37, e algumas outras plantas daninhas não são hospedeiras de begomovírus no tomate. Aí, após o estudo, né, João, a planta indicadora ela é jogada fora. Ou, às vezes, as pessoas fazem varredura, microscopia eletrônica de transmissão, desculpe, ou eles fazem um PCR, tiram um fragmento do fumo e identificam o vírus por uma análise molecular, se eles conseguem observar o sintoma. Faz uma continuidade, na verdade, do teste, João, inoculando numa planta, fazendo um teste mais sofisticado, né? Igual hoje o coronavírus é o teste de PCR, que é o mesmo teste que a gente vê para vírus de plantas também.
E aí você precisa de um primer para identificar a espécie que você está considerando. E aqui o terceiro, né? Tá aqui. Agora eu pensei que não tivesse trazido. Então aqui são algumas viroses, elas não podem ser feitas por esses sistemas, nem por enxertia, nem por processos mecânicos, né? Então elas precisam utilizar um inseto vetor. Então o principal, se vocês não sabem nada de virologia, se vocês quiserem falar quem é o principal inseto vetor de doenças de vírus de plantas, são os afídeos. Então, existe um grande número de doenças virais que são transmitidas por afídeos ou pulgões, que são a mesma coisa, mas geralmente vocês vão encontrar isso. Uma especificidade, vocês viram essa espécie de vírus, né? Aqui, o TMV, por exemplo. Então, vocês vão ter um inseto vetor típico para o TMV. Nunca vai mudar, nunca vai ser todos ao mesmo tempo. Sempre vai ser um único tipo de inseto vetor para transmitir a doença na planta. Então, como que se faz? Ó, tá vendo? Sempre você vai ter dois vasos, um vaso contendo um inseto vetor, a mosca branca, ou o pulgão, ou a cigarrinha, ou o trips, né? Aqui, ou fungos zoospóricos, fungos aquáticos, em que você vai colocar para inocular aqui numa planta sadia, uma planta doente, uma planta sadia. Então, um inseto vetor que vai carregar a partícula dessa planta e inocular, que é basicamente o que a gente vai falar na aula de hoje, inocular nessa planta aqui, que é a forma de interação da partícula viral com o aparelho bucal desses diferentes tipos de insetos vetores que nós temos. Né? A mosca, essa aqui é a mosca, acho que é a cigarrinha das pastagens. A aparência, né, da cigarrinha do milho é completamente diferente, né? Ela é morfologia muito parecida, mas a aparência é branca, é diferente, a asa apresenta uma morfologia bastante particular, tá? Então, cada indivíduo, mosca branca, cochonilha, eu não coloquei aqui ácaros, mas ácaros também podem ser utilizados para testes dentro dessas gaiolas, como sistema biológico de transmissão e inoculação. Aqui eu vou pular, é basicamente como que a gente faz para poder purificar, separar o vírus que é DNA, o DNA do vírus separado do DNA da planta, para a gente poder ter aquelas ilustrações no início da aula que eu mostrei para vocês sobre a etiologia viral. Então, a microscopia eletrônica de transmissão, você consegue observar algumas estruturas importantes, mas geralmente você só consegue identificar o gênero, mas nem sempre isso é o suficiente para a identificação. É um elemento também qualitativo, e ele precisa de um conjunto de outras técnicas para você detectar e identificar. Aqui são passo a passo, né, da microscopia eletrônica de transmissão, um protocolo que é utilizado para você poder visualizar, chegar aquelas fotos que eu mostrei no início das partículas virais, né? Lembrem que eu preciso de uma nanotecnologia para poder identificar algo que é muito pequeno, né? Então é nanopartícula, vírus, o tamanho dele é medido em nanopartículas. Então logo você precisa de nanotecnologias para poder observá-lo, né? Na microscopia óptica, de maneira alguma, vocês vão conseguir enxergar vírus. Aqui é a história do catavento, que é típico, né, de potivírus, né, que você vê em microscopia eletrônica de transmissão, né, que é uma técnica também qualitativa para verificação da morfologia da partícula viral. É um vírus, né, potato, vírus Y, ele dá em batata, o PVY, e ele é um vírus de RNA fita simples, senso positivo. Aqui o TSWV, que é um vírus que é transmitido por TRIPS, ele tem um núcleo capsídeo envolvido por uma membrana. Esse aqui é um exemplo de um caso, vocês vão ver nos 2 vídeos que eu coloquei lá para vocês. O TSWV é um vírus que, quando ele insere, ele rouba a membrana do hospedeiro. Então, por quê? É algo do tipo como se ele colocasse uma capa protetora para ele circular dentro da planta e ele não ser destruído pela planta. Então, a planta não reconhecer. Por quê? Porque ele tem uma membrana que é da planta. Então, ele pode roubar do vacúolo de suco celular de um vegetal e dentro, então ele tem a partícula, a capa proteica, a partícula no seu interior e a membrana por fora, então meio que como se fosse uma camuflagem desse vírus. Então, se você for parar para pensar, então a membrana do complexo de Golgi, e o complexo de Golgi, essa organela, é o local onde
esse vírus pode se abrigar. Então, um vírus pode se abrigar em diferentes partes da célula, não necessariamente somente no núcleo, mas pode se abrigar no vacúolo de subcelular, da mitocôndria, no cloroplasto, nas organelas, vários tipos de organelas que vão estar presentes. Então, ele fica produzindo as partes virais e ele pode acumular num determinado órgão. Aqui, em microscopia óptica, você não vê, mas vê as proteínas virais sendo produzidas, que a gente chama de inclusões celulares, de proteínas virais produzidas na célula, aqui na parte da epiderme, né, que você está enxergando. Então, no máximo, isso, mas não consegue distinguir a história da morfologia da partícula, somente inclusão em cortes anatômicos da planta. Aqui o exato momento do CMV, ele está saindo da membrana, né, do vacúolo de subcelular, e aqui ele está roubando a membrana, ó, formando essas vesículas, ou seja, ele vai formar, né, pegar a membrana que envolve o vacúolo de subcelular, se chama tonoplasto, e esse vírus, que é composto de partícula viral, ou DNA, ou RNA, na parte mais interna, ele vai ter um terceiro componente, que é a sua membrana, tá? Então, aqui, ó, várias partículas, olha a diferença de tamanho da partícula viral do vírus. E aí ele vai começar a ter acessos e transmissão sistêmica, e aí, para a célula, ele vai pensar que isso é uma parte do componente celular da planta, e não do próprio vírus. Aqui uma técnica molecular, você tem duas amostras, aqui você tem um marcador, e aí você vê mais ou menos de aproximadamente 1.018 pares de bases. Você colocou um primer para detecção, né, por reação de PCR, que é uma técnica para identificação do gene P1, aqui que ele usou, do Zucchini Yellow Mosaic Virus. E aí, nessa foto, mostra o resultado positivo, a presença de bandas nas duas amostras. Você pegou zucchini, provavelmente é de alguma abóbora, e aí, se ele formou banda da minha amostra, da minha extração, os meus protocolos que eu utilizo para detecção, isso significa que é um resultado positivo. Isso aqui é a visualização, né, através do gel de agarose. É claro que o PCR aplicado para outras viroses, às vezes utilizam um sistema em que ele já detecta o PCR em tempo real. Você não precisa ter duas etapas, né? Produzir o amplicon e depois rodar, transferir esse amplicon para um gel de agarose. Ele já faz a amplificação e faz, através da técnica de fluorescência, ele já detecta se a sua amostra é positiva ou negativa para o patógeno, para o organismo que você utiliza. É a mesma técnica aplicada tanto para detecção de vírus em animais, quanto para detecção de vírus em humanos. Aqui mais inclusões citoplasmáticas, visualizações dentro do citoplasma da planta. Aqui o Potex vírus e algumas inclusões e variações que vocês estão encontrando aqui, e o potivírus, né, em formato de catavento, que eu mostrei agora há pouco, fotografias de microscopia eletrônica de transmissão do citoplasma da planta. E agora, para a gente chegar ao fim, né, e se aproximar um pouco do objetivo da aula, falar um pouquinho sobre transmissão de vírus, né? Então, é importante que a gente saiba que nematóides podem transmitir vírus, então eles podem pegar de uma planta doente, se alimentar da seiva de uma planta doente, na seiva contém a partícula viral, ele caminhar na rizosfera e ir na raiz de uma planta sadia e infectar essa planta sadia, tá? E aí isso vai ter um sintoma sistêmico, sempre, a não ser as inoculações, como eu tinha falado para vocês, mas uma das características dos vírus, você tem uma inoculação aqui local, né, o nematóide vai se alimentar e ele pode incorporar isso dentro do tecido e imediatamente se espalhar por toda a planta a partícula viral, tá? Então esse é o primeiro, o nematóide é o primeiro agente de transmissão de doenças virais de plantas. O segundo aqui é o ácaro, né? Ácaro, eles podem transmitir doenças virais. Ácaro é um tipo de aracnídeo, né?
pertence, ele não é um inseto, né? Ele está dentro de uma outra divisão, né, do grupo dos artrópodes. Você tem plantas que são parasitas, né? Plantas parasitas como cuscuta, que se essa cuscuta estiver infectada por um determinado vírus, a cuscuta ela penetra dentro do tecido, vai em busca do vaso condutor, do xilema, floema, ele pode transmitir a doença para essas plantas. Mas, além disso, você tem outros fungos, né? Nematóides, fungos que são do solo, que na verdade é o que esse slide está mostrando, essa imagem está mostrando, eles podem também transmitir, à medida eles são zoospóricos, eles têm zoósporo, eles vão se encontrar na planta e infectar essa planta. Então, aqui é o zoosporângio, né? Esse zoosporângio, dentro dele vai abrigar o zoósporo, ele explode isso aqui de dentro da célula, e esse zoósporo nada que contém essa partícula viral, e ele pode encistar, perder o flagelo, e ele pode infectar uma planta sadia, tá? Então, nematóides, ácaros e fungos são importantes transmissores de vírus, mas não são de todos os principais. Os principais são o que eu falei lá no início para vocês, né? Então, pulgões, mosca branca, cochonilha também, os organismos dentro do grupo da classe. É claro que para cada planta ele vai ter uma espécie viral e vai ter um tipo de inseto vetor, não vai ter variação. E aí, para esse caso, para algumas doenças, o ácaro ele é muito importante, para outras doenças, o nematóide é muito importante para transmitir vírus, e para outras espécies de viroses, os fungos são importantes. Então, um elemento muito, muito, muito importante, se daqui, de tudo que eu falei para vocês, vocês não entenderam nada sobre vírus, eu gostaria que vocês entendessem esse slide, dessem especial atenção sobre o sistema de transmissão de vírus de plantas via vetores. Eu mostrei para vocês vários tipos de vetores, e agora, com relação a essa transmissão por esse vetor, pode ser por essas 4 classes aqui. Vamos ver se eu consigo fazer vocês entenderem. O primeiro sistema de transmissão de vírus no vetor, você sabe que os insetos, né, que são grandes responsáveis por transmissão de vírus de plantas, eles têm um aparelho bucal que ele pode variar. Mas um dos aparelhos bucais, eles podem variar, mas podem ter funções ou de alimentação ou de sugar o alimento, ir em busca da seiva. Então, nesse aparelho bucal dele, que é externo, no sistema de transmissão que a gente diz não persistente, o inseto ele vai carregar partículas na parte distal desse estilete. Esse estilete é um aparelho bucal sugador para ele sugar a seiva dessa planta contaminada. Então, ele necessita, no mesmo momento, ficar fazendo várias visitas em diferentes plantas, e no momento que ele visita, ele vai contaminar essa planta. O vírus ele não circula dentro do corpo, ele fica aonde? Ele fica no aparelho bucal. Então, ele suja a boca, de certo modo, assim, né? Então, a superfície da boca contém a partícula viral. E aí, no momento que esse inseto fica disseminando, dentro de alguns segundos, porque em contato com o ar, o vírus ele vai ter que começar a degradar. Então, é um processo de transmissão muito rápido. Ele precisa, a picada de prova vai ser um elemento que vai auxiliá-lo a transmitir esse vírus. Então, o inseto vai precisar... Anota para mim, possível. O inseto ele vai precisar se alimentar novamente de uma planta infectada para adquirir o vírus. E aí isso acontece, esse sistema acontece para o vírus Y da batata, o vírus do mosaico do pepino, deixa eu desligar. O vírus do mosaico do feijoeiro, o vírus do mosaico da alface, vírus do anel do mamoeiro. Então, a transmissão não persistente, sempre externamente. Isso é a primeira forma. A segunda forma está aqui, ó, semi-persistente. Então, a aquisição do vírus ocorre somente dentro de poucos minutos. Então, aqui é segundos, aqui poucos minutos, em que o pulgão detém a capacidade de transmissão por algumas horas. Isso acontece para o vírus da tristeza dos citros, tá? Então, na verdade, ele fica associado à questão das glândulas salivares. Então, ele pode ficar alojado na glândula salivar e algumas horas é o tempo
de aquisição do vírus de uma planta doente para uma planta sadia para ele poder transmitir. Então, agora a interação do vírus é na glândula salivar, né? No sistema não persistente, ele fica externamente no aparelho bucal. No semi-persistente, ele entra dentro do corpo do inseto e fica alojado na glândula salivar. E aí ele tem um tempo para transmissão, se aqui é segundos, no não persistente, no semi-persistente ele demora alguns minutos, algumas horas para transmitir. E aí nós temos agora esses dois que são muito ligados, que é muito fácil de entender o processo de transmissão desses vírus, que a gente chama de persistente, circulativo e propagativo. Então, ó, persistente significa que ele persiste dentro do corpo do inseto, ó, semi-persistente. Semi-persistente porque fica só na glândula salivar. Persistente, que ele persiste, ele circula e ele se multiplica dentro do corpo do inseto. Então, ele passa através da hemolinfa. A hemolinfa seria o sangue, né, do inseto. Ocorre a transmissão transovariana, ou seja, os filhotinhos, né, desse inseto vetor, eles também serão virulíferos, eles também serão capazes de transmitir essa virose. Então, ele circula dentro do corpo e ele se multiplica dentro do corpo. Tá? O vírus circula no organismo e os exemplos que nós temos de sistema de transmissão persistente, circulativo, propagativo é o vírus do enfesamento do maracujá e o vírus da necrose amarela da alface. Então, se eu tenho uma situação de transmissão em que é persistente, circulativo, propagativo, então eu tenho uma situação contrária. Então, ele também persiste, ele circula, mas ele não se propaga. Então, é fácil vocês entenderem e definirem esse sistema persistente, circulativo, não propagativo. Então, ele cai na hemolinfa, mas só que ele não se multiplica no corpo e ele não tem transmissão transovariana nesse quarto tipo de transmissão de vírus de planta. Tá? Então, isso acontece por vírus de enrolamento da folha. Eu mostrei agora o Potato Leaf Roll Virus, né, vírus de enrolamento da folha da batata, e o vírus do topo amarelo do tomateiro. Ele é um sistema em que, dentro do inseto vetor, ele circula, mas ele não se multiplica, ele não se propaga. Para você aumentar a carga viral do inseto vetor, ele precisa se alimentar de várias plantas doentes, nesse terceiro caso. Beleza? Resumindo, a transmissão dos vírus de plantas pode ser de 4 formas. A primeira, não persistente ou externa, ele fica associado ao aparelho bucal. Segunda, semi-persistente, ele entra e se aloja no sistema, na glândula salivar. E as duas últimas são persistentes, eles entram dentro do corpo, circulam na hemolinfa, mas só que no primeiro caso ele se propaga, então persistente, circulativo, propagativo, e persistente, circulativo, não propagativo. Então o vírus, ele o não propagativo, ele não se multiplica e não tem transmissão transovariana. Então, obviamente que aqui fica mais tempo a capacidade do inseto vetor de transmitir. Tá? Uma pergunta que... Mudo? Ficou mudo? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? É que o Giovanni escreveu aqui que ficou mudo, agora que eu vi. Tá tudo certo? Não tá bom, João. Obrigado. Acho que foi o dele. Giovanni tá aí, já voltou, né, João? Que caiu, né? Então, ou seja, vocês têm um sistema não persistente de segundos para transmitir de uma planta doente para uma planta sadia, semi-persistente minutos ou horas, e o persistente, né, várias horas, então ele tem uma interação propagativa, né? Ou seja, toda a vida do inseto, a partir do momento que ele adquire, a partir de uma planta doente, ele pode transmitir essa doença para essa planta. Tá? Então, aqui você tem alguns exemplos, né? Dentre os vírus da bananeira, que são exóticos do Brasil, encontram a badana bunk top varius, o BBTV, que é o acronime da espécie desse vírus, pertencente à vírus Cicorviridae. O gênero desse é um nanavírus, é uma praga quarentenária 1, ou seja, não existe no Brasil essa espécie, o BBTV, em que ele ocorre em vários países da Ásia, África, Oceania e Havaí. E ele tem um sistema de transmissão que a gente chama de persistente, ou seja, persistente cai na hemolinfa. Isso é dentro do corpo do afídeo, né? O nome da espécie do afídeo é Pentalonia nigronervosa. Então, se você trouxer esse afídeo para cá, você corre o risco de prejudicar
o agronegócio da banana, né, que você vai inocular um vírus, por isso que eu tenho que tomar muito cuidado de trazer esse tráfico de plantas entre estados e entre países. Então, a banana Braque Mosaic Virus, o BBBR-MV, pertencente à família Potiviridae, gênero Potivirus, não ocorre no Brasil e não está regulamentada como praga quarentenária, né? Então, aqui o sistema de transmissão para esse vírus é de forma persistente. E aí nós temos o vírus que pode ser transmitido mecanicamente por uma ampla gama de insetos vetores, que é o Apis gossypis. Então, se alguém perguntar para vocês qual é a principal espécie de afídeo transmissor de vírus, a Apis gossypis é um importante inseto vetor, um importante afídeo, um importante pulgão, afídeo ou pulgão. Então, o modo dele é não persistente, né? Então, não persistente significa que fica no aparelho bucal, picada de prova, questões de segundos. Então, ele não pode ser transmitido pelo pulgão da bananeira, Pentallonia nigronervosa. Nesse caso aqui, você tem uma outra espécie de pulgão que transmite uma doença, né, doenças em plantas, para esse caso aqui, porque tem uma especificidade dessa espécie para esse BBTV, né, e o BBR-MV para transmitirem essas viroses para a cultura da banana. Outro exemplo é o semi-persistente, né? Não persistente é a história da picada de prova, né? Segundos. Minuto, semi-persistente, que é o caso do vírus de transmissão mecânica, que tem as espécies Misospersica e Apis gossypis e Toxopera citricidus, que realizam essa transmissão de maneira semi-persistente, mecânica e semi-persistente para esses vírus, para essas espécies. Lembrando que semi-persistente é aquele que o vírus entra, não cai na hemolinfa, mas ele fica na glândula salivar do inseto vetor. E o vírus da tristeza, que é um vírus muito importante para a área de fitopatologia, que é o Citrus tristeza virus, ele é transmitido também de maneira semi-persistente pelo pulgão Toxopora citricidus e por um material infectado. Então, da mesma forma, a interação da partícula é na glândula salivar. Então, aqui, pulgões da ordem dos vírus de encrespamento, o SCV, é um dos mais destrutivos dos vírus do morango. As tospoviroses são transmitidas por trips, sempre, e aqui de maneira persistente. Então, ou seja, cai na hemolinfa, ou seja, a forma larval, e o inseto permanece transmitindo vírus. Os filhotinhos de trips podem transmitir as tospoviroses, né? Vira-cabeça do tomateiro é uma tospovirose, se não me engano, tá? As geminiviroses, né, eu mostrei agora há pouco uma partícula G que tem a partícula geminada, eles são transmitidos pela mosca branca. Agora está tendo um surto imenso de mosca branca. Aqui no laboratório tem umas plantas que estão com muita mosca branca e com sintoma de clorose por causa da alimentação de mosca branca. E essas geminiviroses, o processo de transmissão é persistente, persistente circulativo, ou seja, cai na hemolinfa e ele circula por toda a planta. E uma vez adquirido o vírus, a mosca passa transmitido por toda a sua vida. Então, é persistente ou circulativa e propagativa também, né? Porque vai transmitir por toda a vida, a sua progênie, os seus filhotinhos vão transmitir. O topo amarelo, o topo do bacheiro, a transmissão é exclusivamente por pulgão, que uma vez tendo adquirido o vírus, pode transmitido para toda a vida, de modo persistente, circula também na hemolinfa. Outro exemplo aqui é o que a gente chama de risca do tomateiro, mosaico tomateiro, que o gênero dele é o bativírus. A transmissão desse vírus é por pulgões, e a transmissão é não persistente. Então, não persistente seria o semi-persistente, né? Cada autor às vezes utiliza que fica essa interação com no aparelho bucal, na parte externa do aparelho bucal, que é o não persistente. Portanto, a transmissão do vírus ocorre em segundos, né, que eu falei para vocês lá no início, né, fica só externamente do aparelho bucal. Então, a importância dessas 4 classificações na persistência está no tempo em que o vetor irá transmitir, sim, e a forma, né, o vírus para a planta, e isso pode ser para que você entenda mesmo a forma de você traçar. Lembrar que
onde vem o inóculo que vai provocar a virose nessa planta. E esse processo de transmissão, você como agrônomo pode traçar uma estratégia para minimizar esse impacto e reduzir essa população desses diferentes tipos de insetos vetores que vocês têm. Então, basicamente está relacionado a isso, mas está relacionado a uma das grandes estratégias de controle de doenças na lavoura é você evitar com que o inóculo chegue nessa lavoura. Então, esse tempo que você fez, um tempo em segundos, em minutos, em horas, ou uma vida inteira, auxilia você a entender como traçar estratégias para impedir, de uma maneira preventiva, que a partícula viral chegue nessa planta. Uma vez que chegou, como você tratar uma planta e fazer com que ela fique sadia. A estratégia é a erradicação. Eu falei agora há pouco de uma virose, aqui, ó, o CTV, Citrus tristeza virus, né, e muitas bacteriosas, como cancro cítrico, né, que também dá em citros, o sistema de transmissão, uma vez que a planta estava doente, é arrancar a planta. Arrancar, ou num raio de 500 metros, dentro de um pomar de citros, arrancar todas as plantas que tiverem ao redor, para tentar reduzir plantas contaminadas. Então, é um processo que doença viral é preventivamente. Uma vez que a planta está doente, não consegue mais infectar. Ou preventivamente, ou usando controle genético. Plantas geneticamente resistentes, né, àquele determinado patógeno. Há alguns anos atrás, aqui acho que uns 3, 4, 5 anos, o BGMV, o Bean Golden Mosaic Virus, né, o mosaico dourado do feijoeiro, que é uma doença bastante limitante para o produtor de feijão, foi criar uma planta resistente, que você não encontra mais o sintoma de mosaico nela, que também é transmitido pela mosca branca, né, que é uma geminivirose. Então, agora você tem uma planta em que o controle genético foi uma estratégia para controlar, minimizar o seu dano, o seu controle. Tá? É claro que se você tem uma população muito grande de mosca branca, essa resistência logo vai ser quebrada, porque é uma batalha, né? Batalha entre o patógeno, né? Que tem mecanismos de ataque para infectar o hospedeiro, e o hospedeiro para tentar se defender. E aí a defesa, em nome da defesa do hospedeiro, você tem um agrônomo, você tem um melhorista, você tem os vários tipos de técnicos profissionais para protegerem esse agronegócio e garantirem a produção dessas culturas. Tá? Então, olha, reparem aqui uma foto do Agrius, um livro de Plant Pathology, tem ele na internet, gratuito para baixar. Olha o aparelho bucal. Então, reparem, né? Se você tem um sistema não persistente, é nesse aparelho bucal que vai estar contaminado com a partícula viral, porque ele inseriu na seiva, e a seiva aqui dessa planta contém essa partícula viral. Depois, o segundo sistema, o semi-persistente, que vai ficar na glândula salival, e depois os outros dois tipos, persistente circulativo, né, que vai circular por toda a hemolinfa do corpo do inseto, persistente circulativo propagativo, em que ele vai se multiplicar. O vírus se multiplicando aqui dentro do corpo, ele tem mais tempo, e à medida que esse afídeo vai produzir a sua prole, né, então ele vai desenvolver o que a gente chama de transmissão transovariana. Os seus descendentes serão virulíferos. O que é um inseto vetor virulífero? É aquele que é capaz de transmitir a doença. A palavra se chama virulífero, né, eu estou falando na aula de vírus, mas não necessariamente é só vírus. Um inseto que é capaz de transmitir qualquer organismo, transmitir qualquer doença, a gente chama ele de virulífero. Ah, professor, então quer dizer que se esse inseto tiver esporos de uma bactéria, ele é um inseto virulífero, ele transmite, por exemplo, a cigarrinha, o cancro cítrico, é uma bacteriose dos citros. E ele é transmitido por cigarrinha. Então, somente as cigarrinhas virulíferas que contêm a bactéria, elas transmitem o cancro cítrico. Entenderam isso? Então, virulífero é aquele que é capaz de transmitir ou a célula do fungo ou a célula do vírus, embora o nome remete vírus, mas não é só vírus, tá?
Então, esse inseto, se ele é capaz de transmitir, ele é virulífero. Se ele não é capaz, ele é avirulífero. A de negação. Tá? Então, aqui, de novo, né, afídeos, transmissores de doenças virais de plantas. Aqui as cigarrinhas, né? Aqui o percevejo, que eu esqueci de falar para vocês. Percevejo também é transmissor de doenças virais. Eu não falei no início, cochonilha, né? Mosca branca eu já tinha falado para vocês. Tospoviroses, né? Transmitido por trips. Besouros, né? Isso aqui lembra o quê? Né? Vaquinha, né? Vaquinha pode transmitir também doenças virais. Gafanhotos também podem transmitir doenças virais. Ó, insetos vetores de vírus de plantas, tá? Aqui eu já mostrei para vocês o processo de transmissão mecânica. Aqui, em número em dias, uma representação esquemática do direcionamento da taxa e da taxa de translocação de vírus para a planta sistemicamente. Ó. Isso aqui é uma representação na folha, né, ó, aqui houve uma picada de prova, e depois, à medida que vai passando o tempo, a partir dessa picada de prova nessa folha, olha o que aconteceu. 25 dias para toda a planta conter a partícula viral e ela se espalhar sistemicamente. Bom? É isso que eu queria mostrar para vocês, e aí agora eu vou colocar lá a atividade de virologia, nessa parte de vírus. E aí na semana que vem eu vou fazer um vídeo sobre a parte de nematóide, nesse seria o outro grupo. Eu geralmente não dou nematóides porque tem a disciplina optativa da Glenn, né, e do Fernando, e aí, mas eu vou dar uma introdução para poder fazer uma amarração aí, um fechamento junto com vocês, e aí fechar a disciplina, né? Então, na verdade, a gente vai ter todo esse mês de março, né, para a gente poder fechar a disciplina de micro. Beleza, menino?